Olá, amigos, tudo bem? Sejam bem-vindos. Estamos aí de volta mais uma vez com o Fato Econômico, a economia além da conjuntura. A gente gosta muito de falar sobre esses assuntos que estão acontecendo aí na economia brasileira, na conjuntura econômica, tudo que está impactando a economia. E todas as segundas-feiras a gente gosta também de falar sobre o Boletim Focus, já que o mercado se expõe, né? E opina sobre qual é as expectativas aí, né, para a taxa básica de juros, para a inflação, para câmbio, e além disso também a gente traz os assuntos que estão bombando no momento. Então, convido o meu amigo e colega, o André da Silva Pereira, para a gente comentar sobre esses assuntos de hoje. E a gente pode começar já com o Boletim Focus, né, André? Tudo bem contigo? Vamos lá, tudo bem, vamos lá. As coisas estão meio confusas, né? Alguns índices indo para a direita, outros indo para a esquerda, mas a incerteza está reinando, acho que no início de semana aí. É verdade. E essa incerteza está reinando por causa de algo que aconteceu no fim de semana, especialmente ontem, né, o governo colocou aí para o mercado, enfim, né, divulgou uma nova proposta para o IOF, né, que é o Imposto sobre Operações Financeiras. O objetivo do governo é arrecadar mais. E o governo quer arrecadar mais justamente porque não conseguiu ainda resolver o déficit fiscal. E o déficit fiscal ainda está incomodando o mercado, né? Se o governo não consegue conter esse déficit, se o governo continua gastando mais do que arrecada, naturalmente que cria uma incerteza e uma insegurança em termos econômicos no mercado. Não só aqui no Brasil, no mercado internacional também. Afeta aí o dólar, né? Afeta as negociações, afeta também a taxa básica de juros, que vai afetar os negócios. Então, a questão fiscal, o déficit fiscal sendo resolvido pelo governo, vai ser uma grande ação, uma grande atitude que vai fazer com que a economia volte, então, a ter mais segurança. E ontem foi divulgado, então, algumas propostas como, por exemplo, taxar o ganho de capital através do mercado financeiro, inclusive em ativos que antes não eram cobrados, por exemplo, que é o caso de LCI e LCA, que eram isentos, agora a proposta é de ser cobrado. Também cobrar mais de criptoativos, criptomoedas, né? E outros tipos de investimentos aí, como eu disse, ganhos de capital através do mercado financeiro. Como eu disse, o objetivo todo do governo é arrecadar mais, né? A gente viu que há algumas semanas o governo fez uma tentativa já de implantar novamente esse imposto, o IOF, só que como não foi a contento do mercado e a reação foi bastante negativa, né? O governo recuou. E esse recuo tirou um pouco também da expectativa positiva, ou então da segurança, da confiança do que o governo vai fazer em relação a isso. A pergunta é, né, André, será que tanto essas propostas novas agora, como essa insegurança, quanto essa falta de confiança, está influenciando ainda no mercado, com base no que a gente está vendo aí nos dados da taxa do Boletim Focus, nas taxas e nas expectativas do mercado? O que tu acha? Então vamos lá, Moisés. Em primeiro lugar, assim, a ideia do governo federal, né, é no intuito de equilibrar as suas contas, só que o equilibrar das contas do ponto de vista do governo federal é aumentar mais carga tributária. Então, depois do chute da canela, podemos dizer assim, com aquele aumento do IOF, que foi lançado anteriormente pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e que foi refutado veemente pelo mercado financeiro, o governo agora veio com uma nova proposta. E nessa proposta, né, de tentar equilibrar as contas públicas novamente através de aumento de carga tributária, teve até algumas medidas interessantes, né? Samuel Pessoa, tá? Que ele vem mostrar exatamente isso, que o calibrar esse aumento de impostos via o IOF era um remendo muito ruim, nas palavras dele, no sentido que você tem uma distorção de carga tributária sobre pessoas e empresas. Tá?
Então, você mexer na compensação dessas perdas do IOF com outras medidas que têm um impacto maior na arrecadação pode trazer um benefício em si para a economia brasileira. Né? Obviamente que é uma medida de calibrar no sentido de curto prazo, não resolve o problema no médio e longo prazo, que é um problema muito maior de mexer na carga tributária, de ver aqueles gastos fixos de educação e saúde, né, que muito provavelmente só vão ter solução a partir do pós-eleição, né, ou seja, lá para 2027, quando a gente vai ter um governo ou novo, né, ou um Lula 4 com aí sim com a necessidade de mexer nas contas públicas. Tá? Mas o que a gente pode ver olhando o Focus, que o Focus ainda não pegou esse impacto da mexida do IOF, de carga tributária. Né? O Focus veio muito parecido com o que veio na semana passada, né? É uma tendência de inflação mais controlada, né? Tanto para 2025 quanto para 2026, mesmo que as taxas ainda estejam muito acima da meta de 3 e da banda superior de 4,5, né? Um PIB menor do que estava tendo nos 2 anos anteriores, mas um PIB ainda positivo, né? Tanto para 2025 quanto para 2026, e uma taxa de câmbio um pouco mais equilibrada depois daquele tombo que ela teve ali no final de 2024, mais ou menos até fevereiro de 2025, quando ela chegou a bater R$ 6,30. Então, é um câmbio mais equilibrado no sentido de impactar menos as importações e equilibrar os preços internos na economia. E a Selic, obviamente, né? Depois de alguns já estarem achando que a Selic chegaria a 15,25, depois 15%, ela já deu temporariamente uma acalmada no sentido de 14,75 e lá para o início, no primeiro trimestre do ano que vem, já ter o início de uma retomada de queda da taxa Selic para o ano que vem. Né? Então, os dados são muito parecidos com o da semana passada. A gente não teve ainda, no relatório Focus, nem o impacto das tarifas sobre o aço a nível internacional, que impacta as exportações brasileiras, de empresas brasileiras, e nem esse impacto dessa nova rodada de aumento de impostos via governo federal agora nessa semana. Eu acho muito legal e interessante o Boletim Focus, porque ele é mais conjuntural mesmo, né? Ele não capta tanto assim como, por exemplo, se a gente for analisar a bolsa de valores, o dólar no dia a dia, né? Aí capta o ânimo do momento ali. E eu lembro que em algumas vezes que eu fazia algumas análises sobre o mercado, eu gostava muito de olhar esses dois parâmetros, assim, né? A taxa, a bolsa de valores, como é que ela estava se comportando, porque aí capta exatamente o ânimo com relação a alguma coisa que acontece na economia, né? Que vai mexer com algo a curtíssimo prazo, né? O câmbio também, e temos aí, então, o Boletim Focus, que daí ele é um pouco mais calmo, né? Analisando um tempo maior, né? A gente ter impactos assim, não tão amanhã, nesse momento, mas a longo prazo, né? Claro que em relação aos dados é longo prazo, né? Claro que é um curtíssimo prazo, um ano, mas em relação aos dados é um longo prazo, de um ano, né? O ano que vem. Então, acho muito interessante essa postura, assim, do Boletim Focus, porque ele mostra um pouco que, às vezes, nem sempre o que está acontecendo hoje pode influenciar 100% o que está acontecendo na economia como um todo, em toda a conjuntura, né? Reflete Mas, o hoje, né? exato. Mas, ao mesmo tempo, também, por isso que é bom a gente estar sempre ligado no Boletim Focus, porque se tem algo que vai influenciar, impactar muito mesmo, o Boletim Focus, ele vai mostrar isso, né? E é bom a gente Você até falou dessa questão da bolsa, né? Se você sim, olha assim, o impacto da notícia dessa nova rodada do IOF, se você olha a bolsa hoje, né? A bolsa teve uma queda de 0,3%, voltou ali quase por 135 mil pontos. O dólar teve uma queda boa, chegando lá ao período de outubro de 2024, né? R$ 5,56, com uma queda de 0,14%, e teve, ao mesmo tempo, um tombo da ação da Petrobras,
Ah, com uma queda de 1,55%, batendo ali nos R$ 29,17, né? Sabendo que o patamar, o teto ali de preço que a Petrobras trabalha para balizar o preço interno é $80 o petróleo tipo Brent, né? Então, você vê que a reportagem sobre o IOF não impactou, assim, de levar a Bolsa a ter um tombo, nem fazer com que o dólar se apreciasse de uma maneira que o mercado achasse, isso daqui vai ser super bom para a economia brasileira, sim. né? Mas isso muito em função do que aconteceu lá há algumas semanas, como a gente comentou, né? Veio a notícia do IOF, e aí agora vai vir o IOF, como é que vai ser? E daí depois arrefeceu, ou então recuou, né? O governo recuou. Então já não tem um impacto tão grande quanto antes, porque já existe essa possibilidade de que se não for, né, a contento do mercado mesmo, existe essa possibilidade de recuo também, impacta certamente aí nos ânimos do mercado nesse curtíssimo prazo, digamos assim. E além do Congresso votar, né, essas medidas de aumento do IOF, né? Exato. Se é que vai ser votado, se vai ser aprovado. Então, tem todo também o âmbito político para saber se politicamente o governo vai ser forte o suficiente para dentro do Congresso Nacional ter aprovado essas medidas, né? E é isso aí, é só uma proposta, né? Como a gente sempre fala. Bom, mas era isso, a gente deu uma analisada meio rápida aqui, né, no que está acontecendo. Claro que a gente não foi a fundo, mas é só para a gente ter um parâmetro, né? E analisar um pouquinho sobre esse comportamento e a importância desses dados, né? E de como eles captam o momento e também como que a gente pode fazer uma leitura aí de um tempo maior, mais amplo, né, em relação especialmente ao Boletim Focus. A gente volta a qualquer momento aí para trazer dados, trazer informações, fazer alguma análise e comentar sobre a economia aqui no Fato Econômico, a economia além da conjuntura. Obrigado, André, um forte abraço e até a próxima. Abraço.